O céu estava carregado de nuvens escuras, quase escondendo as estrelas que, segundo a lenda, só brilhavam em noites de virada de ano. A estrada que levava até a casa dos Paredes que sangravam era um risco de lama e pedras, como se o próprio terreno tivesse se esforçado para impedir que alguém chegasse até ela. O relógio do celular indicava 23h47 e o vento soprava com uma urgência que parecia estar contando para trás, como se o tempo estivesse desesperado para escapar de algo. Ela havia ouvido falar daquela casa pela primeira vez em uma taverna de beira de estrada, onde o dono, um homem de barba grisalha e olhos fundos, tinha servido uma cerveja com uma história gravada no fundo da garrafa. A casa dos Paredes que sangravam, ele dissera com uma voz que fazia o copo tremer. É o único lugar onde o tempo não avança. A virada de ano lá dentro é uma coisa estranha. A garrafa, quando ela abriu, estava cheia de líquido vermelho, como se tivesse sido envenenada com o sangue de algo muito antigo. Mas ela estava ali agora, de chapéu de inverno sobre a cabeça e botas de couro, batendo contra o chão lamacento. O portão de ferro estava semi-aberto, como se tivesse sido puxado por mãos que não eram humanas. O ar estava pesado com o cheiro de madeira podre e algo que lembrava a mistura de ferrugem e doçura de um doce que nunca teve nome. Ela se lembrou das palavras do homem. A virada de ano lá dentro não é como as outras. Ela é um círculo que não termina, um momento que se repete infinitamente até que você desista de contar as vezes. Ao entrar, o chão rangeu sob seus pés, como se protestasse contra sua presença. A casa era um labirinto de corredores escuros e portas que pareciam estar de costas para a parede, como se o próprio edifício estivesse tentando esconder algo. Ela acendeu o flash da câmera que trazia no pescoço e a luz revelou uma parede coberta de símbolos que não pareciam pertencer a qualquer linguagem humana. Alguns eram feitos com tinta, outros com riscos feitos com unhas ou dentes. No centro da sala havia uma mesa de madeira enegrecida por anos de uso e em cima dela um relógio de pêndulo. Mas o pêndulo não estava em movimento. Ele estava parado, apontando diretamente para a hora do ano, 23h59. Ela se aproximou e observou o relógio com atenção. Era estranho como o dígito dos segundos estava parado no número 0, como se o tempo tivesse se esquecido de respirar. Mas então, de repente, ouviu um som. O relógio começou a andar para trás. As mãos dela tremiam, mas ela se forçou a ficar de pé. O relógio estava contando regressivamente, mas não para 0. Ele estava contando para trás, para um número que não fazia sentido. 23h59, 23h58, 23h57. E ela percebeu, com um frio na espinha, que o tempo estava se movendo de forma errada. Ela se lembrou do que o homem dissera sobre a virada de ano ali dentro. Se o relógio estivesse contando para trás, isso significava que a virada não havia acontecido. E estava acontecendo agora, em um momento que ela não poderia controlar. O chão começou a tremer sob seus pés. Ela ouviu um som de passos vindo de um corredor que não deveria estar ali, e ao olhar para trás, viu que as portas que antes pareciam fechadas agora estavam abertas. Mas o corredor estava diferente. As paredes estavam mais baixas, como se tivessem sido comprimidas por uma força invisível. As telhas do teto estavam quebradas, deixando passar um ar frio que parecia estar cheio de partículas de areia. Ela se lembrou de uma foto que viu no livro de memórias da taverna, uma foto velha de uma festa de virada de ano, com pessoas rindo em um salão cheio de decorações coloridas. Mas o que chamou a atenção dela foi o relógio no fundo da imagem. O pêndulo dele estava parado no mesmo lugar que o relógio da casa. Ela se lembrou do que o homem dissera: a casa dos Paredes que sangravam é um lugar onde o tempo não avança. A virada de ano lá dentro é uma coisa estranha. Ela se lembrou também de uma outra coisa que ele tinha dito, mas não tinha prestado atenção na época. Ninguém que entra ali volta para o mundo real. O som dos passos se aproximou e ela ouviu uma voz dizendo seu nome. Ela virou-se e viu uma figura parada na porta do corredor. Era uma mulher de cabelos longos e brancos,
vestindo uma saia longa e uma blusa de seda. Seus olhos estavam fixos em ela, e ela sentiu que a mulher estava olhando para ela como se a conhecesse há anos. A mulher disse: "Você veio para o momento da virada, não?" Ela tentou falar, mas sua voz estava presa em sua garganta. A mulher sorriu e então, com um movimento suave, abriu as mãos como se estivesse convidando ela para entrar no corredor. Mas ela se lembrou do que o homem dissera sobre o relógio. O tempo não estava avançando, ele estava se movendo para trás. E se a virada de ano estivesse acontecendo agora, isso significava que ela estava entrando em um momento que não deveria existir. Ela se lembrou também de algo mais. O relógio da casa estava contando para trás até um número que não fazia sentido. 23, 59, 23, 58, 23, 57. Mas o que aconteceria quando o relógio atingisse zero? A mulher estendeu a mão e ela sentiu que algo dentro de si estava se desgastando, como se o tempo estivesse sendo arrancado de seu corpo. Ela se lembrou do que o homem dissera sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou também de outra coisa que ele tinha dito. A virada de ano é uma porta que não se fecha. É um momento que se repete infinitamente até que você desista de contar as vezes. A mulher estava mais perto agora e ela sentiu um frio que parecia estar vindo de dentro de si mesma. A mulher disse: "Você vai virar o ano comigo, não?" Ela olhou para o relógio novamente. Ele estava contando para trás, mas não para zero. Ele estava contando para trás até um número que não fazia sentido. 23, 59, 23, 58, 23, 57. Ela se lembrou do que o homem dissera sobre a virada de ano ali dentro. Era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou também de algo que ele tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou da foto no livro de memórias da taverna, a festa de virada de ano com o relógio no fundo, parado no mesmo lugar que o relógio da casa. Ela se lembrou também da outra coisa que o homem tinha dito. A casa dos paredes que sangravam é um lugar onde o tempo não avança. A virada de ano lá dentro é uma coisa estranha. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real.
Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, e ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina.
Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia.
Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro,
que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor.
Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um circo, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor.
Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real.
Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina.
Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia.
Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro,
que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma
uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora,
enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes que sangravam, que ninguém que entrava ali voltava para o mundo real. Ela se lembrou de tudo isso agora, enquanto a mulher a puxava para dentro do corredor. Ela sentiu o ar gelado do interior da casa envolver seu corpo como uma manta que a envolvia de forma quase afetiva. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o tempo ali dentro, que ele não avançava, que a virada de ano era uma coisa estranha, e agora ela entendia. Ela se lembrou do que o homem tinha dito sobre o relógio. O tempo não avança ali dentro, é um círculo que não termina. Ela se lembrou também do que o homem tinha dito sobre a casa dos paredes Caltipe. Sim, a cada passo que davam pelo corredor escuro da antiga mansão, o ar ficava mais denso, como se estivesse carregado de segredos velhos e pesados. A luz da lanterna da jovem brilhava fracamente, iluminando apenas um pedaço daquele labirinto de paredes desgastadas e portas trancadas. Ela não sabia há quanto tempo estavam ali, talvez horas, talvez dias, mas a sensação de tempo parado era inescapável. O homem, o guia que a havia levado até ali, caminhava à frente, silencioso como uma sombra. Ele parecia saber o caminho, mas quando perguntaram por que estava guiando-as para um lugar abandonado há décadas, ele apenas sorriu com um sorriso que não chegava aos olhos. Há coisas que as pessoas esquecem, disse ele, baixo, enquanto parou diante de uma porta de madeira antiga, cheia de marcas de ferrugem, e outras que devem ser lembradas. A jovem hesitou, mas o olhar do homem a fez seguir adiante. Com um empurrão suave, a porta se abriu, revelando uma sala escura com apenas uma única luz brilhando no centro e uma lâmpada pendurada no teto, tremendo como se estivesse prestes a cair.
No meio da sala havia uma mesa redonda e sobre ela um relógio antigo, suas engrenagens paradas, mas com os ponteiros apontando para as 3:07 da manhã. O relógio não avança, sussurrou o homem. É como se o tempo aqui tivesse parado, e quando alguém entra aqui, ele começa a se mover de novo. A jovem sentiu um arrepio correr pela espinha. Ela se aproximou do relógio com cuidado, mas antes que pudesse tocar o mecanismo, uma voz ecoou pela sala. Você não deveria estar aqui. Era uma voz feminina, suave, mas com uma nota de advertência que fez o cabelo da jovem se arrepiar. Ela olhou para trás, mas a sala estava vazia. Quem está aí? Perguntou ela, a voz tremendo. Nenhuma resposta veio, apenas o tic-tac do relógio que de repente começou a avançar. Os ponteiros se moveram lentamente, mas com uma precisão terrível, e quando pararam novamente eram 3:08 da manhã. E você está vendo isso? Perguntou o homem, agora com um olhar estranho no rosto. Não, respondeu ela, mas acho que está vendo algo que eu não vejo. Naquele momento, uma figura começou a se formar no canto da sala, uma mulher de cabelos negros e olhos brilhantes como o luar. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse esperando algo. E você acha que ela está aqui? Perguntou a jovem, a voz quase um sussurro. Não sei, respondeu o homem, mas o relógio acabou de marcar 1 minuto a mais. E com isso, o tempo naquela sala começou a desmoronar.